Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. São 19 horas e 49 minutos. Hoje é dia 21 de outubro de 2019, uma segunda-feira, 18 graus, na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Aline Schmidt, o José Augusto, a Verinha Lúcia e a Edilane Zanon. E pelo YouTube, a Luciana Herrera. A Luciana Herrera está desejando uma boa noite a todos. Tem mais alguém pelo YouTube, mas não está aparecendo para mim agora, neste momento. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aí pela internet. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo é o de número 11, 11º, os três reinos. A questão é a de número 606. Vou dar alguns segundos para vocês abrirem o livro aí na página onde está a questão de número 606, para que quem quiser possa acompanhar. Na questão de número 606, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal, que seria a mesma coisa que responder elemento espiritual, né? Então, são espíritos feitos da mesma massa que todos nós. Questão de número 606A. Pergunta: a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Resposta: sem nenhuma dúvida. Mas no homem ele passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos, ou seja, ele caminhou, ele fez progresso ao longo dos milênios, talvez centenas de milênios ou milhões de milênios, né? Desde a sua emancipação do elemento espiritual até o momento presente, onde ele está na fase hominal. Enquanto os animais feitos da mesma, tendo o mesmo princípio, a mesma origem, apenas não chegaram ainda à situação de homens, mas chegarão um dia, com certeza. Questão de número 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Está na questão de número 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, todas as existências anteriores precedem a essa. A Vilma Cancela está conosco, bem-vinda, Vilma. E precedem a essa fase em que nós nos tornamos humanos, ou seres humanos, ou homens, como queiram. Questão de número 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Essa afirmação de se individualiza significa chega à fase hominal, porque individualização ele acontece lá, né? Do elemento espiritual para o espírito, né? E quando ele fala individualizar, ele quer dizer tomar consciência de si mesmo, né?
pouco a pouco, ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É interessante, né? Como eles colocam aqui, né? É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade e, com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos, discernimento. Né? Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Questão de número 607. B. Pergunta Kardec. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? Resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início, seja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Na via de regra, o homem começa suas primeiras encarnações nos mundos primitivos mesmo. 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Resposta: não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Está na questão, essa resposta a respeito desse assunto está na questão de número 78. Questão de número 609. Pergunta Kardec. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano? Resposta: isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Aqui tem uma nota do tradutor, deste ponto e vírgula, que diz o seguinte: a dialética marxista contraria aparentemente esse princípio com a afirmação de que a natureza dá saltos. Não estou tão preocupado com a dialética marxista, rapaz, nossa, tão preocupado. Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas, ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Engels afirmou, abre aspas,
Embora com toda graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto, que se resolve em revolução. Fecha aspas. Esta teoria justifica a revolução social. Mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita. Abre aspas, nada na natureza se faz por transição brusca. Fecha aspas. Todo salto é o fim de uma cadeia de ações e reações. E segue os espíritos respondendo à questão de número 609, o seguinte: há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia, dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. É interessante como aqui, na resposta de número 609, os espíritos estão afirmando, ou reafirmando, aquilo que Kardec fala lá na revista, de que a vontade não é um atributo do espírito. Perceberam a resposta? Ele diz, eu vou ler novamente, preste atenção. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não são secundados pela vontade. Estão secundados pela inteligência e pelo pensamento, mas não pela vontade. Ele é capaz de inteligir algumas coisas, é claro, né? As coisas elementares, básicas, e ele é capaz de pensar naquilo que ele vai fazer, né? Mas ele ainda não é impulsionado pela vontade. O pensamento dele não é capaz ainda de impulsioná-lo. Ele vive basicamente pelos instintos. Aquilo que o instinto imprime nele é o que ele vai fazer ao longo da sua existência. Interessante isso, eu não tinha prestado atenção nessa resposta ainda. Quer dizer, observei lá a afirmação de Kardec na Revista Espírita, de 1866, e agora aqui os espíritos estão reafirmando aquilo que ele fala lá, que a vontade não é um atributo realmente do espírito. Atributos é a inteligência e o pensamento. A vontade nada mais é que um impulso dado pelo pensamento desenvolvido ao espírito. Quanto mais desenvolvida a inteligência, melhor é o pensamento e maior seria o impulso dado ao espírito, que nós chamamos de vontade. Mas segue uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ele só pode adquirir consciência mais perfeita de si mesmo através do discernimento, ou seja, através do desenvolvimento da inteligência. Questão de número 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Resposta: não. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que os distingue de outros, de todos os outros, e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. O que não significa que os outros vão ficar eternamente na mesma condição. Se desenvolverão e chegarão na fase nominal, como nós todos. Questão de número 3, metempsicose. Questão 611. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração. A dona Tereza Cristina, bem-vinda, dona Tereza. Cristina, guarda, Felipe, é um prazer tê-la conosco, viu? Obrigado pela sua mensagem, pela passagem do aniversário da casa. Diz que teve o prazer de colaborar com a fundação. Ela não colaborou com a fundação, ela é fundadora.
Ninguém colabora com a fundação. Ou você é fundador ou não é. Né? E a nossa querida dona Cristina é fundadora da CRAVA. Bem-vinda. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore? Ela escreveu alguma coisa aqui. Boa noite. É um prazer estar junto de vocês de novo, mesmo à distância. Não tem distância para a internet, viu, Dona Cristina? Você está junto conosco aqui. É um prazer tê-la aqui conosco. Mora lá em Alfenas, em Minas Gerais, né? Está lá morando em Alfenas. Podia estar aqui com a gente, né? Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. A metempsicose presume a possibilidade de um homem, ou de vários homens, de alguns homens, retornarem, reencarnarem como animais, né? Daí o respeito na Índia que se tem pelo elefante, por uma série de animais. Eles são lá adeptos da metempsicose. Questão de número 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta: isso seria retrogradar, retroagir, voltar para trás. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Questão de número 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta: reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Kardec faz uma longa explicação a respeito dessa resposta, que é a seguinte: a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, do homem para o animal, o que implicaria a ideia de uma retrogradação e de fusão, ou de fusão, desculpe. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis, e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente, progresso, da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das suas faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose é o número de homens o número de homens eminentes que a professam
provam que o princípio da reencarnação tem as suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Deixa eu ver, alguém parece que entrou. A Regina Carvalho está conosco, a Raquel Monte Gustavo está conosco, e o Nassif Neto está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês todos que estão aí pelo canal do Facebook, podem, se quiserem, se inscrever no nosso canal no YouTube, que é um lugar mais adequado para se assistir os vídeos, né? É um lugar mais estável e melhor para se assistir os vídeos. Então, eu vou colocar aqui o endereço do nosso canal no YouTube, e eu peço a vocês que, podendo, por favor, se inscrevam no nosso canal e nos ajudem a fazer o nosso canal crescer, né? Nós precisamos de mais alguns inscritos para poder transmitir pelo YouTube através do celular. Precisamos de 1000 inscritos, estamos com perto de 600 inscritos. Bem, então, entrem lá, inscrevam-se, por favor, será um prazer tê-los conosco. E ativando o sininho, vocês recebem as notificações dos vídeos que são de estudos a respeito da doutrina espírita, que são postados todas as semanas, 3 ou 4 vídeos, tá bem? O ponto de partida, já lemos aqui, os próprios espíritos estão longe de conhecer, de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre os homens e os animais, entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem, e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras. É interessante isso, né? Observar isso, né? Porque a ideia da evolução, do progresso da inteligência, presumiria que uma raça precede a outra, e que o animal reencarnaria, né? E iria, como homem, reencarnando nas diversas raças e fazendo progredir a sua inteligência. Não é assim, né? Ele pode encarnar, ele pode desencarnar, ele vai reencarnar quase que imediatamente, por isso que não existe animal no mundo espiritual, e ele vai reencarnar na raça que tiver a oportunidade. Ele deixa de ser cachorro para ser papagaio e assim por diante. Na primeira oportunidade, primeiro animal cujo corpo esteja se formando, seja possível, ele vai ser ligado àquele corpo. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede, do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física, moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos, e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza.
devolvendo a massa após a morte. Aquele dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou o espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente, sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar, e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta, ao mesmo tempo, do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil nos determos. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: o Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se em O Livro dos Médiuns, e em A Gênese, o aspecto religioso, o Livro dos Médiuns e em A Gênese, o aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6º de A Gênese, parte referente à criação universal. Comunicação de Galileu, recebida por Camille Flammarion, e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente o número 26 seguintes, referente ao homem corpóreo, e o capítulo 11, Gênese Espiritual. Aconselhável também a leitura de Evolução Anímica, de Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação. Não existe obra subsidiária. A codificação é a codificação, e o que escreveram os outros homens é problema de cada um. Como a codificação foi escrita pelos espíritos superiores, então, o que escreveu um homem não é subsídio para a codificação. Discordo em gênero, número e grau aqui do autor, do tradutor. E depois da morte de Leon Denis, depois da morte do autor Leon Denis, o capítulo 11, da parte segunda, intitulada Pluralidade das Existências. Note-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos nesse livro, de que tudo se encadeia na natureza. Ainda fico com Kardec. São coisas a serem esclarecidas pelos espíritos superiores, não por outro. Ninguém tem autoridade para esclarecer isso, que não os espíritos superiores. E daqui a muitos séculos, talvez milênios. Muito bem. Ficou alguma dúvida a respeito do que nós estudamos até agora? Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Dar alguma opinião? Então vamos passar ao terceiro livro, As Leis Morais.
Capítulo 1, a lei divina ou natural. Item 1, caracteres da lei natural. Questão de número 614. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Questão de número 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. Isso que dá estabilidade nas leis de Deus, na sua imutabilidade. Aqui tem o rodapé de número 1, nota do tradutor, que diz o seguinte: por este princípio, a lei natural e a lei de Deus, eterna e imutável como ele mesmo, certos teólogos católicos e protestantes acusam o espiritismo de doutrina panteísta. O mesmo fizeram com Spinoza, para quem Deus é a substância única, é a própria natureza, mas não no aspecto material, e sim nas suas leis. Spinoza respondeu, abre aspas, afirmo com Paulo e talvez com todos os filósofos em Deus. Ouso mesmo acrescentar que esse foi o pensamento de todos os antigos hebreus. Fecha aspas. Carta L é 50, né? Então são 73, explicando a proposição 15ª da ética. Tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir, nem ser concebido sem Deus. Embora exista funda divergência entre a concepção Spinoza, ou espinosiana, e a espírita de Deus, ambas concordam com o negar o antropomorfismo católico e protestante, ao afirmar o princípio paulino, acima citado, e ao estabelecer a identidade de origem e natureza divina para todas as leis do universo. Por outro lado, assim como Spinoza não confundia a natureza material, naturata, com Deus, mas apenas a natureza inteligente, natura naturans. Assim também o Espiritismo não faz semelhante confusão, estabelecendo ainda que as leis de Deus são uma coisa e Deus mesmo é outra. Veja-se o capítulo 1º, livro 1º, veja-se o capítulo 1º do livro 1º sobre Deus. Não há possibilidade de confusão entre espiritismo e panteísmo, a menos que se admita como panteísta a doutrina da imanência de Deus por força mesmo de sua transcendência. Imanência é o estar, né, em todas as coisas, né? Imanente. E nesse caso, os católicos e protestantes também seriam panteístas, porque eles que Deus está em tudo, está mesmo, né? As revoluções atuais no campo da teologia, particularmente o movimento da teologia radical, mostram mais uma vez o acerto da concepção espírita de Deus. Pergunta de número 616. Deus teria prescrito ao homem, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral nas leis de Deus, nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Questão de número 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então, tanto as leis materiais como as leis morais são leis divinas, né? Tudo é regido pela vontade de Deus, né? Não somente as leis morais, mas as leis materiais também. Tudo que existe no universo.
617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta: sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isto. Acrescenta Kardec o seguinte: que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é suficiente, com mais forte razão, quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem regras da vida, do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Então, a ciência clássica estuda a matéria, e a ciência espírita estuda as leis morais. A Maria Nunes está conosco. Seja bem-vinda, Maria. Questão de número 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. Aqui a pergunta é referente às leis materiais, né? Porque as leis morais elas são universais, né? São as mesmas em todos os lugares, né? Mas as leis materiais, as leis que regem o mundo material, a matéria em si, é claro, tem que ser apropriada a cada mundo, não pode ser diferente, né? Porque cada mundo tem a sua característica própria, né? Materialmente falando. Item de número 2, conhecimento da lei natural. Questão de número 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem suas leis? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem, acrescenta Kardec, decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Questão de número 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Resposta: a ele a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Questão de número 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Aqui tem um rodapé de número 1 que diz: Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, abre aspas, como a marca do obreiro impressa na sua obra, fecha aspas. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência de ideias inatas, o Espiritismo sustenta essa existência através do princípio da reencarnação. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência, do bem e do mal, existem e existirão sempre,
entre todos os povos. E existiram, desculpe, eu li no futuro e era no passado. E existiram sempre entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra. Eu fiz essa pergunta em 2 lugares que eu jamais imaginaria que as pessoas fossem responder dessa forma. E nos 2 lugares responderam na consciência. Um foi no Teresa Pelati, que é um hospital, vou falar com o pessoal da internet que não mora em Jaú, e não conhece Jaú, um hospital psiquiátrico aqui em Jaú, onde o melhorzinho lá arrasta a perna. Então, eu estava fazendo uma palestra no Teresa Pelati, para o pessoalzinho lá que foi assistir a palestra. O Norival Tássio entrou, seja bem-vindo, Norival. E estava lá um grupinho de pessoas e tal, assistindo, tinha uns 15, 20 pessoas assistindo. Eu falando a respeito das leis de Deus e tal. Eu perguntei, onde vocês acham que está escrita as leis de Deus? E um lá no meio respondeu, na consciência. Muito interessante. E no CR de Jaú, no Centro de Ressocialização de Jaú, na cadeia de Jaú, fazendo uma palestra para os presos, a mesma coisa. Um respondeu na consciência. É interessante, não é? Quando ele fala de ideias inatas, isso é verdadeiro, porque como um sujeito vivendo uma situação de provação numa cadeia ou problemas psiquiátricos graves, pode responder essa questão que eu, antes de ser espírita, não responderia. Nunca me fizeram essa pergunta, mas se fizesse, eu ia passar vergonha, porque ia falar, não sei. Com certeza. Né? E essas pessoas, passando por circunstâncias difíceis, dificílimas, eu poderia dizer, né? Responderam acertadamente, como os espíritos superiores ensinam. Então, é muito interessante, né? A gente observar isso. (621) 621A, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem ele de que lhe a revelem? Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E o homem, ligado à matéria, ele se corrompe muito. Né? A vida toma outras características para o homem ligado à matéria. Eu não estou falando só do homem encarnado, não, estou falando do homem desencarnado também. Porque o homem que se liga muito à matéria, que se materializa muito, em mundos como o nosso, sobretudo em mundos como o nosso, ele tende, Lorival França Neri também entrou, seja bem-vindo, Lorival, ele tende a esquecer, ou a esquecer propositalmente mesmo, não leva em consideração. Né? Eu já ouvi falar de casos de pessoas letradas, pessoas com conhecimento nível superior, né? Médicos, né? Que estavam fazendo alguma coisa errada numa Santa Casa aqui numa cidade próxima aqui, e a enfermeira lhe chamou a atenção e falou: olha, não quero nem saber. Ela falou: você não sabe o que você vai fazer para Deus, por isso que você está fazendo? Eu não quero nem saber, eu quero saber do dinheiro no meu bolso, depois a gente vê o que acontece. Né? Então, olha o quanto a pessoa fica ligada à matéria, né? É subvertida por ela, né? Esmagada pela matéria, porque ela está ali esmagada pela matéria. O espírito não pode ser feliz desse jeito. Ele não pode se sentir feliz de jeito nenhum. Ele não se sente feliz, né? Sendo muito ligado à matéria, muito subjugado pela matéria. Não vai se sentir feliz nunca. Mas ele se deixa levar porque ele só entende aquilo como realidade, só entende aquilo como verdade. Imagina a volta que ele vai ter que fazer para compreender que ele está no caminho errado. Né? E dar mais valor para as leis morais, né? Para a vida espiritual. Questão de número 622. Pergunta: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Resposta: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão.
São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. 623, pergunta de Kardec. Esses que pretendem instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Resposta: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente o fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, aqui uma medida bastante objetiva, né? Para você saber se a pessoa realmente é aquilo que ela pretende, né? Ou diz ser. Há muitos falsos profetas entre os homens e entre os espíritos, então tomamos cuidado. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: vede Jesus. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens nas leis de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixar dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, a gente corrigiu. A gente corrigiu aqui. As leis não podem ser instruídas, elas podem ser instituídas, né? Não instruídas. Está errado aí a pessoa que dá gráfica aí para variar, errou mais uma vez. Essa correção aqui foi feita em 2006. Questão de número 626. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando a lei divina escrita no livro da natureza, o homem pôde conhecê-la sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância
e a superstição. Questão de número 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para ensinar? Resposta dos Espíritos a Kardec. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. E está cheio disso no mundo ainda, né? Pior é isso. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E, por isso, é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Aliás, esse trabalho foi comandado por Jesus de Nazaré, né? Ele era um espírito de verdade que comanda esse trabalho com os espíritos superiores, né? Era necessário que fosse trazida mesmo o esclarecimento a respeito dos ensinamentos do próprio Jesus, do próprio Cristo, né? Aqui tem um rodapé de número 2 que diz o seguinte: comparar essa resposta com a mensagem do Espírito da Verdade colocada por Kardec como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Como se vê desde os primeiros momentos, os Espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era o restabelecimento do cristianismo. Questão de número 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Resposta: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério, para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e na maioria das vezes alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo nenhum sinal filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram o germe de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamentos, são hoje muito fáceis de coordenar graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Kardec acrescenta, tem um rodapé de número 3 que diz o seguinte, nota do tradutor:
Os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens, ocultas ou esotéricas, todos encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas, ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do espiritismo com a qual estão aptos a decidir-lhes os enigmas, descobrindo seus poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contraditórios que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Então, a receita qual é? Primeiro, conhecer com a profundidade necessária, né? Ter o conhecimento daquilo que nos ensinam os espíritos superiores, e depois você pode ler qualquer coisa que você vai extrair dali coisas boas, com certeza. Não é? Mas para adquirir esse conhecimento com a profundidade necessária, vai alguns anos. Né? O Livro dos Espíritos, nós levamos aqui, em média, 3 anos, quase 4, para estudar o Livro dos Espíritos. Então, vai bastante tempo. E uma vez só não é suficiente, 2 ainda vai lá, 3 o camarada começa a pegar o fio da meada, ele começa a compreender o cerne da questão. Não por falta de inteligência, não, viu? Não é por falta de inteligência, não. Mas porque nós estamos habituados com outras verdades, né? Então, até começar a pensar como os espíritos superiores leva um tempo. Item 3, o bem e o mal. Pergunta de número 629. Que definição se pode dar à moral? Resposta. A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Questão de número 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Questão de número 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Resposta sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. 632. O homem, que é sujeito a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Sabedoria de Jesus, né? Que sabedoria extraordinária, né? Primeiro a gente pergunta, será que o que eu vou fazer para ele, eu gostaria que fosse feito para mim mesmo? Se a resposta for não, não faço. Aí o que o cara faz? Ele faz dobrado. Mas se a gente levasse em consideração os ensinamentos de Jesus, nós fatalmente erraríamos muito menos. Questão de número 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade e de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem,
É Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. E é isso que nós chamamos mal, né? Tudo aquilo que nos traz desconforto é chamado de mal. Mas nada mais é que consequência daquilo que nós fazemos. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Sempre tem que ter um culpado, né? Não pode ser ele, né? Tem que acusar alguém. 634. Pergunta de Kardec. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não pôde criar a humanidade, não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta, já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está na questão 115, pergunta 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Ele não vai ser condenado ao inferno, né? Mas ele vai ter que encarnar mais vezes. Apenas isso. Se ele quiser ser resignado e aceitar a vontade de Deus e procurar fazer o bem em tudo, para tudo e por todas as coisas, o caminho dele é mais curto, ele vai reencarnar menos. Apenas isso, né? Vai ser feliz mais rapidamente. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o homem adquira a experiência e, para isso, é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe união do espírito e do corpo. Ele manda nos reportarmos a questão de número 119 para compreender melhor essa resposta. 635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Resposta. Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Acrescenta Kardec, as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidade, para o homem, né? Necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. É bem verdade mesmo, né? Questão de número 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade, ou seja, no grau de conhecimento que tem o espírito sobre as leis de Deus, né? Se ele sabe que está infringindo a lei de Deus, é mais responsável, consequentemente, a consequência será muito mais danosa, muito mais dolorida. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz: as pesquisas sociológicas que deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável, porque o bem no povo pode ser mal para outro, e vice-versa. Renouvier, entretanto, em Ciência da Moral, compara as matemáticas
a uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram, na confusão dos costumes, uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Bergson, em os dois caminhos da moral, deve ser, e da religião, estabelece dois tipos de moral: a fechada, que decorre da coação social, e a aberta, que é a individual, e não se sujeita às convenções. A moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pelas aspirações universais do bem, pela lei de Deus, gravada nas consciências. Questão de número 637, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: o selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? Resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Vamos anotar aqui a questão de número 638 com a data de hoje. Hoje é dia 21/10/2019. Nós paramos aqui nessa mesma questão, dia 31/8/2015. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Muito bem, vamos então elevar os nossos pensamentos, nos colocar bem à vontade em nossas cadeiras, mentalizando amorosamente a figura de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir humildemente ao Criador e pedir a Ele bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dar-nos a coragem e o bom senso necessários para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.